Calma aí, 2, 1, pronto. Agora é oficial, então. Boa tarde a todos os presentes. Com muita satisfação, hoje nós do Lafronte damos início ao nosso seminário virtual do ano de 2021, com a professora Amélia Tomás Taime Muendani. Eu vou fazer algo que normalmente nós não realizamos dentro dos seminários, apresentar um breve currículo dela, do resumo do currículo dela, para vocês terem uma noção da importância do momento no qual a gente está tendo hoje e para vocês saberem por onde a gente vai poder conversar e explorar, né? A Amélia, ela concluiu o doutorado dela em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Fez o mestrado em Business Administration pela Universidade Católica de Moçambique, graduação em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Atualmente é presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, desde setembro de 2015. Anteriormente, ela atuou como vice-ministra da Economia e Finanças, vice-ministra da Planificação e Desenvolvimento, diretora nacional de Integração e Coordenação de Estatística do Instituto Nacional de Estatística, delegada provincial de Estatística de Manica. Manica, eu creio que é um departamento de Moçambique. Professora de cadeiras de Introdução à Economia Política, Microeconomia, Macroeconomia na Escola Superior de Economia e Gestão. Diretora do Gabinete Provincial do 3º Recenseamento Geral da População e Habitação, vice-presidente do Conselho Coordenador Provincial de Recenseamento Geral da População e Habitação, assessora do diretor providencial de Indústria e Comércio de Sofala, no âmbito da reforma do setor público, programa financiado pela União Europeia através de Sofala. Isso, através da FAO, desculpa. Assessora para Serviços Gerais do Instituto Nacional de Estatística, afeta a Delegação Provincial do INE, de Sofala, assistente da disciplina de Métodos de Investigação da Universidade Católica de Moçambique, diretora nacional de Contas Nacionais e Indicadores Globais do Instituto Nacional de Estatística, representante do INE no grupo técnico do FMI, do governo na respectiva HIPIC, entre outras políticas intervencionistas do governo em correlação com instituições de âmbito internacional. Chefe interina do Departamento de Preços e Conjunturas do INE, chefe interina do Departamento de Contas e Estudos Econômicas do INE, coordenadora nacional executiva do projeto MOS e coordenadora nacional executiva do projeto MOS do PNAD. Coordenadora de Estatística do Comércio Externo do âmbito de implementação do projeto PNAD para a criação de base de dados com vistas à produção de estatísticas do comércio externo. Assistente das disciplinas de Contabilidade Nacional e Economia Africana na Universidade Eduardo Mondlane. Tem experiência na área de economia, com ênfase em modelo de regressão, em economia política, em estudos estratégicos internacionais, análises estatísticas, com ênfase para a estatística do comércio externo, índices de preços de consumo e consumidor, indicadores macroeconômicos agregados. Tá bom para vocês? Fica com você, Amélia, eu não preciso falar mais nada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu penso que posso ter a honra de ter a introdução de alguns presentes, mesmo que não sejam todos, alguns apenas antes de eu iniciar a minha apresentação, que vai ser uma abertura de espaço para debate. Fiz alguns slides para sistematizar o documento, que era ligeiramente longo. Então, vou fazer a apresentação em slides, mas antes queria pedir que os outros também, para além do professor Eric e da Manuela, que viemos já conversando, que também se introduzissem rapidamente. Professora, eu acredito que a gente não vai ter tempo, porque a sala está lotada, estamos com quase 50 pessoas. Então, pronto.
Mas, assim, em geral, são pesquisadores do Lafronte e de outros convidados também, de outras redes de pesquisa, e também alunos do curso de Direito, acredito que a gente tem Relações Internacionais, e vocês podem ir escrevendo no chat para a gente ir conhecendo, que eu acho que fica mais fácil e a gente passa a palavra para a professora. Perfeito. Então, estou aqui agora a fazer o ajuste. Essa luz não é agradável. Conseguem acompanhar? Em pleno? Perfeito. Então, eu introduzo o meu artigo com a denominação de riscos fiscais nos regimes aduaneiros em Moçambique. Esse trabalho foi feito junto com o meu colega Fulgêncio. Fulgêncio é também um investigador da autoridade tributária. Ele é coordenador do Centro de Estudos Estratégicos Tributários. Portanto, ele é responsável pela área de pesquisa e investigação. E nós fizemos este casamento para fazer análise de um dos capítulos da minha tese. O que nós fizemos juntos foi procurar sistematizar o capítulo para que ele não fosse muito cansativo. Em termos de estrutura da apresentação, nós trazemos uma introdução, conceitos básicos sobre regimes aduaneiros, problematizamos, mostramos quais são os riscos reais que Moçambique corre, tendo presente estes regimes. Apresentamos o quadro teórico conceptual que utilizamos para fazer a nossa abordagem, a metodologia. Selecionamos um conjunto de países para fazer as nossas projeções, apresentamos rapidamente os resultados, as conclusões e as recomendações. Em jeito de introdução, eu gostaria de dizer que nós fizemos uma delimitação temática e na delimitação temática nós fizemos uma análise econômica dos riscos fiscais que ocorrem em 3 regimes: importação, exportação e trânsito. Os regimes de importação e de exportação são regimes gerais, portanto, são sujeitos ao pagamento de direitos no processo de desembaraço, enquanto que o regime de trânsito é um regime suspensivo. Ele não paga direitos aduaneiros porque não há uma nacionalização da mercadoria. A mercadoria, ela ocorre, portanto, passa pelo território com destino a um terceiro Estado. E pelo facto, este regime tem um tratamento muito especial. Em termos de delimitação temporal, nós fizemos um estudo para o período 2006-2016. Nós apresentamos aqui de uma forma resumida a localização geográfica de Moçambique. Portanto, o mapa está cortado à metade, mas se olharmos ali o mapa mundo, já começamos facilmente a ver o que é a África Austral. Portanto, do lado esquerdo vemos o corte no mapa mundo da África Austral e já temos ali a África Austral, a vermelho é Moçambique. Do lado direito de Moçambique temos o Oceano Índico e do lado esquerdo de Moçambique nós temos a SADC, o que significa que Moçambique é o ponto estratégico para que a SADC possa fazer comércio. Ao mesmo tempo, é o ponto estratégico para que os países provenientes dos outros continentes possam introduzir consumo nos países da SADC. É um país com uma localização estratégica muito importante para a região. E pelo facto, ele tem os desafios que tem na gestão do comércio externo, sobretudo na gestão de trânsito. Por isso é que trouxemos aqui a questão do trânsito. Portanto, esta é mais ou menos a introdução que nós gostaríamos de trazer. Em termos de conceitos, o conceito de regime aduaneiro. Portanto, o regime aduaneiro é uma
combinação de procedimentos aduaneiros que são feitos para bens e serviços que passam pelo território aduaneiro com o fim único de transação aduaneira. Portanto, ali eu escrevi de uma forma um bocadinho mais científica, baseado na própria lei, portanto, a dizer que é o conjunto de procedimentos aduaneiros específicos aplicáveis para bens e mercadorias, valor e meios de transporte e outros bens pela autoridade aduaneira. Mas isto só tem validade quando passa por um território aduaneiro. O território aduaneiro é o território onde está estabelecida a fronteira. A fronteira, ele só é fronteira para a alfândega quando ele estabelece os limites que foram estabelecidos nos termos de lei para a fronteira aduaneira. E depois temos o regime de importação. O regime de importação é a nacionalização de uma mercadoria que foi adquirida fora do território. Depois ali faço uma definição um bocadinho mais científica, portanto, ele é introduzido no território aduaneiro, ele é sujeito a um processo de desembaraço aduaneiro, ele paga os direitos aduaneiros e passa a ser mercadoria nacionalizada. O regime de exportação é o contrário, portanto, o país exporta a mercadoria, ele coloca a sua mercadoria para benemérito de outros países, não é? De outros países. No caso da região, o nosso maior importador e exportador é a África do Sul. Portanto, ele importa de Moçambique e da maioria dos países da SADC matérias-primas e nós importamos produtos acabados, não é? Característica dos países em desenvolvimento. E depois temos o regime de trânsito que eu já expliquei, que é aquele regime que consiste na passagem sem observação de aspectos aduaneiros de transação da mercadoria para a respectiva nacionalização. Há apenas um registro de que passou pelo território aduaneiro uma mercadoria com destino a um outro território. Portanto, esses são os conceitos importantes que nós podemos reter. Eu trouxe aqui apenas para uma visualização de como é que ocorre o processo de desembaraço normal e a diferença entre um processo de desembaraço normal com um processo de desembaraço no trânsito aduaneiro. No trânsito normal, nós verificamos do lado esquerdo, portanto, na figura à esquerda, onde vem o fluxograma do processo de desembaraço aduaneiro, na verdade é na importação, nós verificamos que temos ali o agente, temos ali a contramarca, temos ali o importador, temos ali uma série de procedimentos que são a base para o início do processo de desembaraço aduaneiro. Depois do despachante ou do importador reunir este conjunto de informação, é que ele se aproxima à alfândega para submeter a respectiva declaração. E ao submeter a respectiva declaração, ela é verificada a sua conformidade. Nós estamos a ver ali o verificador. No caso em que submetida a declaração e todo o dossiê relativo à importação ou exportação, se verificar que confere, então ele avança com o pagamento na tesouraria e leva a sua mercadoria ao desembaraço. Entretanto, há casos em que se observa que no ato da conferência há algumas dúvidas e então a mercadoria ela é recuada para uma reavaliação. E daí pode resultar num acréscimo. Resultando num acréscimo, ele tem que voltar para o processo de pagamento do acréscimo na tesouraria e, findo isto, ele pode desembaraçar a sua mercadoria. O caso de trânsito, no fluxograma de trânsito, nós temos aí processos que mostram apenas como é que a mercadoria transita através das alfândegas, sem necessariamente se sujeitar ao processo de desembaraço. Todavia, todos os documentos
que o processo de mercadoria de importação e de exportação é exigido, ele deve ter presente. Só que aqui nós temos diferença de atores. No lugar de termos um importador ou exportador, nós temos um transitário. Um transitário é um agente que é um intermediário de ambos os países, o país que está a exportar e o país que está a importar, para assegurar que a mercadoria, quando chega no país de trânsito, ele não seja travado. Ele possa facilitar o processo da demonstração de que esta mercadoria foi adquirida por um outro país. Por isso é que no fluxograma nós verificamos ali a intervenção do banco. O banco intervém para a confirmação de que o país que fez a exportação efetivamente fez o pagamento no país de destino. Não existe aqui um caso de contrabando. É mesmo para o controle aduaneiro e reduzir a vulnerabilidade portanto, da transação de mercadorias entre países. Apesar de toda aquela organização que, no lugar de ser manual, hoje é eletrônico, Moçambique tem uma janela única eletrônica, ainda ocorrem riscos. E riscos que fragilizam as nossas economias, particularmente a economia de Moçambique. E nós estamos a trazer aqui alguns riscos que ocorrem em alguns regimes. No caso de importação, nós temos problemas sérios de falsas declarações de mercadorias, portanto, ele traz a mercadoria e ele declara uma parte da mercadoria, para que ele não tenha que pagar o ônus de toda a mercadoria que ele está a transportar. Nós temos um outro fenômeno novo, que é a falsificação do certificado de origem. Nós temos agora um novo mercado, que é a China. A mercadoria importada, portanto, proveniente da China, em muitos casos utiliza os países da SADC, os países da região, para a certificação. Mas esta certificação é falsa. Então, é necessário ter-se muita atenção na análise dos certificados de origem, porque a mercadoria vem da China, a China não quer pagar direitos aduaneiros, porque os certificados de origem trazem facilidades em termos de benefícios fiscais, então ele opta por comprar um certidão ou um certificado de origem falso. Portanto, nós temos aqui um risco aduaneiro. A saída fraudulenta de contentores ou de mercadoria é o contrabando tradicional, que todos nós sabemos. Portanto, a mercadoria não passa pelas alfândegas e ela sai fraudulentamente para o mercado. A subfaturação. A subfaturação, ela pode ocorrer a subfaturação nas mercadorias. A subfaturação geralmente é um processo que ocorre em conluio com o exportador, porque o comprador ele apresenta ao exportador: olha, eu comprei esta mercadoria a este valor, mas eu quero que me apresente uma fatura mais baixa, para fazer com que eu pague direitos aduaneiros menores. E nós temos, mais uma vez, maiores problemas com mercadoria proveniente da China. Temos grandes dificuldades, sobretudo porque até algum tempo as faturas elas eram emitidas em língua estrangeira. Agora nós obrigamos que todas as faturas sejam emitidas em língua nacional, para que possam ser analisados nos termos das exigências da pauta aduaneira e das regras internacionais estabelecidas pela Organização Mundial das Alfândegas. E depois temos portanto, declaração errada das quantidades, como eu havia dito inicialmente, e temos mercadorias proibidas. Moçambique é um país rico em recursos naturais, rico em produtos minerais, rico em ouro e pedras preciosas.
estas mercadorias têm um tratamento personificado, incluindo o caso da madeira, o caso da madeira e de outros produtos da flora e da fauna que são protegidos. E nós observamos que existe um grande risco de contrabando. E uma das observações que nós fizemos na nossa pesquisa de doutoramento é que Moçambique tem perdas significativas em termos de ouro para a Tanzânia, em termos de madeira para a China, em termos de produtos das CITES, estamos a falar de fauna, para a maioria dos países da Ásia, e, entretanto, também temos um caso de entrada de produtos através de dumping. É o frango brasileiro. O frango brasileiro é introduzido em Moçambique através de dumping. Também é uma irregularidade fiscal e é um risco aduaneiro. Temos outros que vêm ali indicados, a sobrefaturação, o desvio da aplicação de benefícios fiscais. O desvio da aplicação de benefícios fiscais ocorre nos casos em que um certo importador ou exportador ele tem direito a benefícios fiscais. Ele adquire a mercadoria e depois de adquirir a mercadoria, ele coloca no mercado. Ele coloca no mercado. Portanto, é uma evasão fiscal, é um contrabando. Portanto, também o uso de documentos falsos. Portanto, falamos aqui da importação. A exportação é mais ou menos semelhante. Eu estaria a fazer aqui uma grande repetição, se voltasse a apresentar o que é que acontece ao nível da exportação, mas a particularidade é que nós temos dois outros bens: a saída ilegal de moeda transmissível, portanto, de moeda estrangeira. Temos também o caso de branqueamento de capitais. Portanto, temos esses grandes problemas no caso das exportações. Para além daquelas irregularidades que verificamos nas importações, verificamos também esse aspecto do branqueamento de capitais e da saída ilegal da moeda. O trânsito ele é sistematizado no falso trânsito. O risco aparentemente é único, fácil de controlar, mas é um dos riscos mais difíceis de controlar, pela natureza do regime que é suspensivo. Para nós fazermos este trabalho, nós nos baseamos em algumas teorias. A nossa base foi o pluralismo. E por que o pluralismo? O pluralismo, através da sua nuance neoliberal, ele acredita que o Estado não é o centralizador. O Estado ele é um dos atores e ele aceita a intervenção dos outros atores na economia como principais protagonistas também. É diferente da abordagem do realismo, onde não é possível falar-se de contrabando numa visão realista. Embora no trabalho que nós fizemos tenhamos verificado que mesmo no realismo nós tínhamos contrabando. Mas o neoliberalismo é aquele que efetivamente acomoda todos os outros atores. O terrorismo, ele aceita o terrorismo, ele aceita o contrabando, ele aceita, portanto, as redes criminosas internacionais como intervenientes do sistema internacional. Então, nós achamos que, efetivamente, a acomodação do contrabando à luz do pluralismo permite a sua análise, portanto, nos termos da teoria das relações internacionais, que era o nosso maior interesse. Nós estabelecemos aqui 3 palavras-chave que achamos que eram importantes para a compreensão da nossa análise: o risco fiscal, o conceito de Estado, porque as transações ocorrem entre Estados e ocorrem através de fronteiras. Então, neste caso específico, nós
trouxemos um elemento que permitiu que houvesse uma interseção na análise do nosso quadro teórico, que é a teoria de interdependência. Na verdade, só existe comércio se um país precisa de bens que o outro país detém. Então, aí há uma troca de bens. Existe uma interdependência entre países. A teoria de interdependência é uma teoria recente, foi muito desenvolvida por Keohane, e nós aproveitamos este conhecimento para fortalecer a nossa abordagem de contrabando. Portanto, nós utilizamos estas duas teorias para debater as nossas matérias. Em termos metodológicos, para além da coleta de dados de campo, entrevistas, inquéritos, para análise de dados... What's going on? Está tudo bem? Portanto, para análise de dados, nós utilizamos métodos de estudo estatísticos. Para as exportações e importações, nós fizemos análise através do método das discrepâncias. Para calcular as discrepâncias, nós consideramos a balança comercial. Em condições normais, a balança comercial do comércio que ocorre entre Moçambique e um outro país, exemplo, Moçambique, Brasil, deve ser zero. A importação de Moçambique deve ser igual à exportação do Brasil. Então, é zero. Se na balança comercial das transações que ocorrem entre dois países, eles mostram que há uma diferença, esta diferença pode explicar que essa mercadoria não passou pelo processo de desembaraço aduaneiro. Então, nós consideramos genericamente, com todos os erros que nós assumimos, que toda aquela mercadoria que não foi, digamos, que não foi computada como parte do saldo negativo da balança comercial, foi contrabando, quer para as importações, quer para as exportações. E nesta base nós conseguimos fazer o cálculo. Esta técnica é utilizada para além da OCDE, é utilizada também pelo Fundo Monetário Internacional e é utilizado agora genericamente por alguns países asiáticos que também procuram fazer a análise das perdas que ocorrem resultante do contrabando. Para o trânsito, nós utilizamos o método de Chaudhry. Chaudhry é portanto, digamos, emergente na teoria das relações internacionais, emergente, como quem diz. Na verdade, Chaudhry, ele fez esta análise no princípio dos anos 70. No princípio dos anos 70, ele trouxe uma visão segundo a qual o contrabando já não é o contrabando tradicional, aquele que passa na calada da noite, fora das fronteiras, e que o contrabando ele passa em frente da alfândega perante os oficiais aduaneiros. Então, ele introduz um novo conceito, que é a subavaliação, a subfaturação, como componentes da evasão fiscal. Ele considera que para os países em desenvolvimento é importante o cálculo do contrabando, diferentemente dos países desenvolvidos. Na ótica de Chaudhry, os países desenvolvidos não têm para eles relevância o cálculo do contrabando pelo facto de que as suas economias dependem fundamentalmente de impostos diretos. E se dependem de impostos diretos, os impostos indiretos
não tem relevância. Mas para os países em desenvolvimento, sobretudo aqueles que são importadores líquidos, eles dependem dos impostos indiretos. E por isso mesmo é importante que haja métodos de cálculo do contrabando. Ele fez a sua aproximação, tem algumas limitações que nós não trouxemos aqui, não é o nosso campo de análise. Simplesmente vamos explicar aqui rapidamente como é que nós utilizamos o modelo de Chaudhry. O modelo de Chaudhry diz que o valor da evasão fiscal é igual ao valor nominal das mercadorias. Portanto, é o que a mercadoria vale de facto, subtraído o valor declarado pelo importador. Nós vimos antes que o importador pode declarar abaixo daquilo que é o valor real. Ele diz que esta diferença aqui, na verdade, é contrabando. Mas ele coloca um peso para o cálculo desse mesmo contrabando. E esse peso que ele coloca é a taxa. Essa taxa é a taxa que é efetivamente aplicada no caso de contrabando, não a taxa que deveria ter sido aplicada nos termos aduaneiros. Então, ele chama essa taxa T pequenino. E depois, no segundo membro, portanto, ele põe o valor nominal da mercadoria em termos da taxa efetiva, portanto, do imposto legítimo, subtraído o imposto, portanto, o imposto que é adulterado pelo importador. Então, ele faz a soma dos dois membros, havendo a diferença, essa diferença é igual à evasão fiscal. Mas para o caso específico de trânsito, nós observamos que ele é um regime suspensivo. E sendo um regime suspensivo, ele não é sujeito a nenhuma taxa aduaneira, porque passa pela alfândega sem pagar taxa. O que significa que T grande e T pequeno é igual a zero. Se T pequeno é igual a zero, então V menos V vezes T é igual a zero. Cortamos o primeiro membro. Ficamos com o segundo membro. O segundo membro, nós já dissemos que o T e o menos T também anula. Aqui nós observamos que, na verdade, a evasão fiscal só vai ser encontrada pelo valor da evasão. Significa que aqui a evasão fiscal é igual à totalidade da mercadoria que teria sido, portanto, transacionada. Encontramos que é V vezes T, não é? O T pequenino não existe, o T grande já está estabelecido na pauta aduaneira, então nós ficamos, evasão fiscal é igual a V maiúsculo vezes T. V maiúsculo vezes T é o valor de direitos aduaneiros. Significa que no caso de trânsito, o país entra numa situação de crowding out total. Se estivéssemos a fazer uma análise macroeconômica, íamos falar de crowding out total. Na tentativa de aplicar uma medida de redução da perda da receita, o país perdeu toda a receita. Então, aqui estamos numa situação em que V vezes T é a perda total da mercadoria. Na nossa análise, nós consideramos os continentes. Portanto, fizemos análise nos 4 continentes. A África, selecionamos alguns países, Europa, Ásia e América. Os resultados que obtivemos são esses que vêm de seguida. Analisamos a África. Temos aqui a África do Sul, Malawi, Zimbábue e a Tanzânia. A análise, como fizemos referência, é 2006 a 2016.
Quando nós observamos ali a África do Sul, que é um dos grandes parceiros econômicos de Moçambique, observamos que o comportamento do seu gráfico, da sua linha evolutiva, é sinusoidal. O que significa que o contrabando com a África do Sul é sazonal. Por que o contrabando com a África do Sul é sazonal? Porque a África do Sul adquire de Moçambique matérias-primas. E as matérias-primas, sobretudo da produção agrícola, são sazonais. Então, nós vemos ali uma função seno, a subir e a descer. Em relação ao Zimbábue, nós estamos a verificar que a partir de 2008, o Zimbábue aparece a emergir como um dos grandes países de risco econômico para Moçambique, em termos de contrabando, a par com a África do Sul. E isto está associado à crise econômica em que esteve a África do Sul mergulhada depois das sanções que ele sofreu, portanto, no período em análise. Portanto, as sanções fizeram com que incrementassem o comércio externo com Moçambique e comércio ilegal. Portanto, isto fez o incremento, portanto, da sua curva de transações. Quando nós analisamos as exportações, nós verificamos que ali existe alguma confusão. Em relação ao Malawi, nós observamos que também de 2006 a 2010, portanto, o pico foi em 2008 e depois teve uma tendência decrescente, uma estagnação no período de 2010 a 2011 e depois voltou a crescer. Portanto, também apresenta um comportamento não sazonal, mas irregular. Atualmente, o Malawi tende a ter níveis muito baixos em termos de contrabando. Mas o Zimbábue, quer nas importações, quer agora nas exportações, aparece sempre como as curvas da Europa, de um modo geral, com a exceção de Portugal, verificamos que durante a crise de 2008, a Alemanha, a França, a Itália um pouco, mas a Alemanha e a França, sobretudo, financiaram-se em Moçambique. Portanto, estavam em crise e resolveram os problemas da sua crise com contrabando de produtos moçambicanos. Em 2010, temos uma nova crise e temos um pico de contrabando, o que significa que, de facto, a Europa buscou a compensação da crise financeira em Moçambique. Ele veio buscar produtos ilegais em Moçambique. Portanto, este comportamento continua com a França a tender a crescer ao longo do tempo. Em relação às importações ilegais, também observamos ali o comportamento da Bélgica. A Bélgica, portanto, em 2006, ele estava em níveis altos, veio a decrescer. Durante a crise, reduziu as exportações, portanto, as exportações de Moçambique para a Bélgica reduziram, porque a Bélgica não tinha capacidade, provavelmente, de fazer as importações, preferia importar de Moçambique ilegalmente. Mas logo depois da crise de 2008, 2009, ele incrementa. Na crise de 2010, ele aumentou o volume das importações provenientes de Moçambique. As exportações de Moçambique para a Bélgica incrementaram. Ilegais. O que significa que aqui ela financiou-se quer através das importações, quer através das exportações.
Temos grandes China é insuficiente, Irão, a Índia a decrescer a partir de 2014. No nosso estudo, na nossa tese, não procuramos perceber as causas do decréscimo do contrabando a partir de 2014, mas observamos na agenda de governação de Moçambique e verificamos que a partir de 2013 a Índia teve muitos contratos de investimento em Moçambique, contratos privilegiados em que, portanto, os proponentes de investimento eram indianos. Então, provavelmente, ele tenha feito um SWIFT de interesse estratégico. No lugar de contrabandear, ele passou a fazer um investimento em Moçambique com benefícios diretos. Portanto, o investimento direto estrangeiro teve grandes privilégios à Índia e fez esse aproveitamento. É a nossa pressuposição, porque nós não fizemos uma investigação. Bom, aqui também estamos a ver em relação às exportações, também verificamos que o comportamento da China é aquele, com uma tendência a flutuar, mas teve um pico em 2014. E depois fizemos uma análise combinada, uma análise agregada. Na análise agregada, nós trouxemos o produto interno bruto para verificar as perdas que Moçambique está a sofrer. Em 2014, nós vemos ali um intercepto do produto interno bruto, que depois vai ter uma inflexão com, portanto, o contrabando nas importações em 2015. A partir de 2014, ele está a decrescer os níveis do produto interno bruto, mas os níveis do contrabando nas importações estão a crescer. O que significa, num pensamento lógico, era dizer, bom, as perdas que estão a acontecer no contrabando poderiam compensar as perdas que estão a ocorrer nas importações. Portanto, Moçambique está a perder muito com o contrabando. Portanto, estima-se que ao nível das importações as perdas estejam em 12,6% do produto interno bruto. E aqui estamos a ver as exportações. Portanto, o contrabando nas exportações está muito acima daquilo que é o comportamento do produto interno bruto e com tendência a ascender. Então, um dos grandes desafios que Moçambique tem é conter o contrabando para ter maior estabilidade e sustentabilidade econômica. Aqui nós fizemos análise também para o regime de trânsito e verificamos que o regime de trânsito tende a crescer desde 2006. Portanto, desde que foi criada a autoridade tributária em 2006, que o regime de trânsito é um regime de maior risco econômico. Então, aqui apresentamos alguns resultados de sonegação de impostos em termos de PIB. Aqui é no regime de trânsito, portanto, analisamos em termos de receita total, a última coluna nós fizemos em termos médios e verificamos que no período de 2013 a 2016, em termos médios, houve perdas de 37,5% da receita total. Em termos de PIB, as perdas foram de 10,5%. Como vem, aqui nós tivemos uma ruptura da nossa série cronológica. Nós fazíamos a análise de uma série cronológica de 10 anos, mas para o caso da fórmula de Chaudhry, só foi aplicada para 4 anos. Isto por quê? Porque nós não tivemos dados relativos ao período 2006 a 2014. Nós tivemos que fazer um arranjo, nós tivemos que fazer uma combinação de métodos. Nós utilizamos um método, um modelo ARRIMA. O modelo ARRIMA é um modelo utilizado frequentemente para a projeção da receita, e nós usamos um modelo ARRIMA para corrigir o intervalo que nós não tínhamos os dados. E
no lugar de fazermos apenas a correção daquele intervalo, nós projetamos o modelo ARRIMA 2006 a 2016. Enquanto que no outro, as perdas de trânsito em termos do PIB estavam em 10,5 em termos médios, quando nós aplicamos o modelo ARRIMA, ele passou para 7%. Portanto, está dentro do nosso intervalo. Nós fizemos a nossa análise usando um desvio padrão de 5%. Portanto, está dentro do nosso intervalo de confiança. Está dentro do nosso intervalo de confiança. Bom, quando nós fizemos este trabalho, nós observamos no trabalho de campo e concluímos que existe uma dicotomia e um paradoxo no conceito de contrabando. O contrabando em Moçambique é visto como um evento social. É uma boa coisa, é uma coisa positiva sobre o ponto de vista da população. Não, ele resolve o problema da nossa pobreza. Não, ele permite que nós tenhamos recursos para a nossa sobrevivência. Ele reduz os níveis de desemprego. Ele permite o contacto com as nossas famílias do outro lado da fronteira. Se eu não fizer este negócio, eu não poderei me casar, porque não tenho condições para fazer um casamento. É uma questão de estatuto social. É uma questão de assegurar, portanto, a pujança familiar. É uma questão de subsistência. Mas também vimos que o contrabando é um evento econômico. Quando os objetivos estão associados à barganha econômica, à obtenção de superlucros, associado ao branqueamento de capitais, associado ao fomento do terrorismo, associado à opulência financeira e outros males econômicos. Então, nós verificamos aqui que existe efetivamente uma dicotomia no conceito de contrabando. E o paradoxo? O paradoxo resulta, sobretudo, na componente social. Porque, quando nós conversamos com as famílias e nós dizíamos a eles, o senhor transportou esta mercadoria de Moçambique para o Malawi e não pagou direitos. Disse, sim, não paguei direitos. Mas esta mercadoria que eu transportei para o Malawi saía da minha machamba, é o meu milho. Tudo bem, é o seu milho, está a vender ao Malawi, é um outro país, é uma transação econômica. Ah, não, não é uma transação econômica. Então, aqui, para ele, existe um paradoxo do conceito do contrabando. Não, eu não percebo o contrabando se eu estou a tirar da minha machamba, se eu estou a vender o meu produto num outro país, por que eu tenho que pagar direitos? Então, aqui apareceu algum paradoxo no debate que tivemos com as famílias. E então, nós fizemos as nossas conclusões que, em termos globais, as perdas com o contrabando estavam à volta de 12,6% do produto interno bruto, considerando os três regimes. Portanto, e já havíamos feito referência que o contrabando econômico, sobretudo, está associado a redes de crime internacional, o contrabando social está associado a hábitos culturais, o contrabando está também associado à corrupção. Portanto, achamos também que o modelo de organização das alfândegas, no início, quando iniciamos esta conversa, na informalidade, falamos da questão da porosidade das fronteiras, que é um grande desafio para Moçambique, portanto, a organização das alfândegas. O outro aspecto na organização das alfândegas é que Moçambique é herança colonial. E como herança colonial, o seu modelo, a sua estrutura organizacional está orientada para serviços. Ele atende aos serviços, a sua relação com a África do Sul. Entretanto, as suas zonas de riqueza estão nas regiões centro e norte.
e não tem lá a aduana. Ou tem lá em um número que não tem capacidade para permitir uma boa gestão do comércio externo. Então, há grandes perdas nas exportações. Verificou-se que as perdas nas exportações rondam à volta de 18% do produto interno bruto. São valores muito altos. O que significa que um grande desafio que Moçambique tem é a reorganização da sua estrutura aduaneira. E deixamos, então, algumas recomendações. Tendo dito isto, muito obrigada pela atenção que me prestaram. Muito obrigada, professora Amélia, pela excelente explanação e explicação. Eu acredito que está sendo super enriquecedor, né, a partir da sua fala, com vários elementos, inclusive interdisciplinares, que interessa bastante não só os pesquisadores que estão aqui, mas os alunos. E eu vou deixar aberto as perguntas. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, que eu vou estar fazendo a intermediação com a professora Amélia, ou pedir a palavra para fazer diretamente a ela. E também, caso o professor Seda queira fazer alguma fala, fica aberto o microfone para ele, que eu sei que ele está aqui presente, eu acredito que ainda está. Muito bem. Pessoal, não sejam tímidos. Maria, pode perguntar. Maria vai perguntar? Pessoal, o referente ao link de presença é só no final, vocês sabem disso, então aproveitem a presença da professora Amélia, até porque ela está com uma agenda super lotada, momentos como este serão raros, então realmente aproveitem para perguntar sobre a fala dela, alguma questão específica sobre as fronteiras de Moçambique, eu deixo aberto, pessoal. Professora, enquanto que o pessoal perde um pouco a timidez, eu não conheço, né, Moçambique, eu acredito que muitos daqui também têm, a gente imagina ou tenta, dentro da sua fala, e até o Paulo comentou, lembra um pouco da fronteira Brasil e Paraguai, onde a gente está situado, a gente está aqui em Foz do Iguaçu, a maioria, acredito que é da região, que está na fronteira trinacional entre Brasil e Paraguai, e assim, eu fiquei pensando durante a sua fala, e não sei, talvez para você, se você pudesse explicar um pouco para a gente sobre as fronteiras de Moçambique, se vocês têm algumas fronteiras com alguns países estratégicos onde são mais fiscalizadas, outras menos, tendo em vista o fluxo de contrabando, porque é um pouco do que acontece no Brasil. A gente tem algumas fronteiras estratégicas onde tem uma maior rigidez no controle e outras não tanto, enfim. Aí não sei se você gostaria de explanar um pouco sobre isso. Perfeito. A situação de Moçambique, digamos, pode ser similar, entre aspas, à situação da relação entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Nós temos um centro e temos uma periferia. A África do Sul, conseguem ver o meu mapa? Conseguem ver o meu mapa? Sim. Sim, conseguem ver o meu mapa? Portanto, Moçambique vem do norte, desce. A parte de baixo é a África do Sul. É a grande potência. É o centro. Digamos que o maior volume de negócios entre Moçambique na SADC é com a África do Sul e com toda a SADC também. Com a África do Sul, nós temos a fronteira de Ressano Garcia, que não é visível neste mapa, mas através da fronteira de Ressano Garcia, nós temos contrabando das principais mercadorias que ocorrem através do comércio informal.
nós estivemos a falar do comércio informal. Em Moçambique, nós temos mulheres que fazem um negócio de carteira. Elas vão à África do Sul, compram mercadoria, atravessam a fronteira e declaram em alguns casos, em outros casos não declaram, mas fazem este negócio vezes sem conta. Quando eu lia a obra, a tese da minha orientadora, eu verifiquei algumas similaridades das fronteiras brasileiras, sobretudo com a Argentina, se tenho isso em memória. Que ali havia, na verdade, um certo comércio informal. Esse comércio informal é de difícil controle para o Estado, é de difícil controle para o governo. E depois nós subimos para o Zimbábue. Eu dizia que Zimbábue está mais ou menos na região central. Se olharmos para o centro, à esquerda, encontramos junto a Moçambique é o Zimbábue. Na nossa análise gráfica, verificamos que ali há uma tendência de incremento dos níveis do contrabando, devido à situação político-econômica no Zimbábue, na altura em que o estudo foi feito. E depois temos aqui uma saliência onde temos o Malawi. O Malawi é um pequeno país que depende muito dos países à sua volta. Para cima temos a Tanzânia e o Malawi é ali um pequeno enclave. E sendo enclave, depende muito da economia moçambicana. Então, nós temos aqui uma situação em que, na região sul, nós temos o centro, que é a África do Sul, e toda a região sul depende da África do Sul. Mas a região norte, Moçambique já é uma potência, porque ao longo da região norte, ele tem países economicamente mais débeis, com a exceção da Tanzânia. A Tanzânia é um grande sicário econômico. Ao longo do rio Rovuma, o que separa Moçambique da Tanzânia é o rio Rovuma. Ao longo do rio Rovuma, há jangadas. Jangadas são aqueles barcos à vela que transportam todas as noites o marfim, o ouro, as pedras preciosas para alimentar a Tanzânia, em detrimento de Moçambique. Por quê? Porque, como eu dizia, toda a organização aduaneira que foi feita para benefício da África do Sul, que é o centro, em detrimento da grande extensão territorial e da grande riqueza do país, que é a região centro e a região norte. Então, neste momento, o desafio que eu estou a ter é de assegurar que haja um deslocamento, um efeito deslocamento da força de trabalho, um efeito deslocamento de infraestruturas, um efeito deslocamento da visão tributária, de modo a que tenhamos maior controle nas regiões centro e norte, que são as regiões de produção. Então, por isso é que Moçambique é uma economia de serviços, porque só se baseia no porto de Maputo, que liga a África do Sul. E temos ali uma grande riqueza na região norte. Portanto, isto é que é Moçambique. Moçambique é rico em madeira. Eu não sei se consigo abrir aqui. Vou pedir ajuda. Eu quero abrir um outro ficheiro.
Vão ter um bocadinho de paciência, eu queria abrir aqui um outro ficheiro. Conseguimos ver? Acho que você vai ter que selecionar esse outro, prof. Vai ter que interromper essa apresentação para conseguir colocar o outro PowerPoint. Aí, eu acho que isso, sim, tá certinho. Agora sim. Conseguem ver? Então, eu aqui já estou a mostrar um bocadinho as fronteiras. Na linha vermelho, em cima, nós temos Negomano. É por onde Moçambique está a perder a favor da Tanzânia o ouro, o marfim, pedras preciosas, etc. E também tem ali um grande contrabando de cimento que vem das regiões nortenhas de África. E depois temos Mandimba, é a verde. Mandimba é fronteira com Malawi. Aqui nós temos o grande contrabando de produtos agrícolas. É o milho, basicamente, é a soja, produtos alimentares. Porque dissemos que o Malawi é um país pequenino e ele precisa de se alimentar. Ele busca em Moçambique. E depois temos aqui Milange. Milange também é uma outra fronteira. Milange faz também fronteira com Malawi. E ao fazer fronteira com Malawi, aqui de Milange, para além de perdermos produtos agrícolas, depois vou correr mais para baixo os produtos que nós perdemos, existe contrabando de drogas, contrabando de moeda convertível, e o negócio aqui, se tivermos macroeconomistas na plenária, é escambo. É escambo. Muitas vezes não se utiliza dinheiro. Utiliza-se a troca de bens por bens. Ou a indiferença da moeda. Tanto pode utilizar a moeda nacional moçambicana, como pode utilizar a moeda malauiana. Então, aqui nós temos um negócio muito complexo, é um grande desafio para Moçambique. Depois temos Machipanda ali com Zimbábue, fizemos referência ao Zimbábue, um grande sicário econômico. Chiqualaquala também faz com Zimbábue, é Lilás, portanto é a Lilás, Chiqualaquala, faz com Zimbábue. Pafure é com a África do Sul. E Ressano Garcia, como eu tinha feito referência, também é fronteira com Ressano Garcia. Depois podemos correr rapidamente para ver o que é que Moçambique perde. Então, aqui nós temos Enigumano, o contrabando, madeira, o ouro, o marfim, as drogas, o cigarro, bebidas alcoólicas, as pedras preciosas, o gergelim, o milho, o amendoim, o feijão, o caju, lá na Tanzânia. Em Mandimba, que é esta região com o Malawi, perdemos a contrabando de viaturas, combustível, bebidas alcoólicas, cigarros, divisas, o ouro, a soja, o feijão, o milho. Em Milange, que é esta região que também intercepta com Malawi,
nós temos o milho, a soja, drogas, tabaco, combustível, bebidas alcoólicas. Também falamos de moeda convertível. É onde existe mais negócio de escambo. Em Machipanda, com o Zimbábue, temos combustível, o ouro, cigarros, drogas, madeira. Com o Zimbábue também temos cigarros, combustível, o ouro, pedras preciosas, bebidas alcoólicas. Em Pafure, nós não tivemos registros de contrabando. É uma zona turística, pelo que existe pouco comércio. Ressano Garcia, temos viaturas, bebidas alcoólicas, cigarros, frango, açúcar, eletrodomésticos e drogas. Portanto, assim uma ideia muito geral. Podemos também, enquanto se preparam para falar, continuar com esta conversa. Existem antecedentes históricos no contrabando em Moçambique. O comércio árabe, nos séculos 9 a 13, portanto, havia trocas de marfim, ouro, por miçangas e tecido. Moçambique vendia marfim, ouro, recebia miçangas e tecido. Com a penetração portuguesa nos séculos 16 e 17, nós fizemos isto como um marco do surgimento do contrabando. Por quê? Porque a coroa portuguesa inicia a tributação aduaneira. E ao iniciar a tributação aduaneira, começa a confiscar as rotas comerciais aos nativos. E os nativos não estão interessados em pagar a coroa, preferem optar pelo contrabando. Então surge o contrabando. Evoluímos para o comércio transnacional no século XIX. Nós chamamos aqui a fase de expansão do contrabando. Portanto, nesta fase nós temos o comércio das oleaginosas, temos as companhias majestáticas, os prazeres. Diferentemente de muitos países, Portugal teve dificuldade na fase inicial de avançar para uma ocupação efetiva. Não tinha recursos para a ocupação efetiva. Então, ele tercializou a exploração de Moçambique aos prazeres e às companhias majestáticas. As companhias majestáticas e os prazeres tinham seus interesses. A coroa queria cobrar impostos. Os prazeres e as companhias não queriam pagar impostos. Então, esta fase foi a fase da expansão do contrabando, porque Portugal começou a implantar legislação anti-contrabando. Os nativos moçambicanos perderam espaço no comércio. Os prazos e as companhias tiveram dificuldades de fazer o comércio legal por causa das medidas anti-contrabando, e então havia uma guerra entre Portugal, os prazeres, as companhias majestáticas e os nativos. Avançamos para a fase da colonização efetiva. Aí nós chamamos a primeira explosão de contrabando, porque houve absoluta expropriação de terras aos nativos moçambicanos, foram implantadas fortes barreiras aduaneiras à importação de produtos sul-africanos. Moçambicanos, na região sul, o Reino de Gaza importava vinho sul-africano. Portugal era um grande produtor de vinho. Se tiverem estudado David Ricardo, Trocas Comerciais, Portugal é uma referência das trocas com a Inglaterra, vinho e tecidos. Nós verificamos que aqui a troca entre Moçambique e África do Sul era o vinho. Nós comprávamos o vinho e vendíamos pessoas para as minas. Então, ali, o Reino de Gaza importava vinho sul-africano, que era privilegiado. Mas, com a colonização efetiva, o interesse de Portugal é impor o vinho português, que nos termos do Reino de Gaza tem menor qualidade. Então começa o contrabando, é uma explosão do contrabando. Existe um contrabando massivo
de bebidas alcoólicas provenientes da África do Sul. A expropriação de terras também levou a que os moçambicanos continuassem as suas trocas comerciais com a Índia, com as Índias Orientais, através dos circuitos ilegais, para fugirem às imposições da coroa. Após a independência, em 1995, nós registramos a segunda explosão do contrabando. Aqui nós verificamos que Moçambique adotou um modelo socialista e foi muito hostilizado pela África do Sul. Perdeu o negócio que tinha com a África do Sul, entrou numa situação de escassez de recursos, de bens e serviços, e aí, portanto, o Estado, o governo moçambicano aplicou uma política de substituição de importações através da massificação da agricultura, portanto, a volta para o campo, mas não teve sucesso este ato por causa da guerra civil que emergiu logo a seguir. Portanto, a socialização do campo não deu resultado. Moçambique estava numa situação de enclave por causa da hostilização da África do Sul, e aí sim surge a segunda explosão do contrabando. Em 84, Moçambique adere às instituições da Bretton Woods, 1984-1995, há reformas estruturais que incluem reformas de natureza aduaneira e tributária no geral, e a partir de 1996 a 2005 aplicam-se medidas anti-contrabando. Há reformas legislativas, reformas de procedimentos, introduz-se um processo de desembaraço eletrônico, introduz-se a inteligência tributária, introduz-se a política fiscal. Portanto, foram criadas assim as bases para o combate ao contrabando. Em 2006, é criada a autoridade tributária. Portanto, ao se criar a autoridade tributária, é necessário que uma série de processos e procedimentos continuem a ser levados a cabo para que o controle de contrabando que foi levado a cabo no período de 96 a 2005 tenha sucesso. Mas aquela bolinha vermelha já conhecem, porque venho a falar desde o princípio o que aconteceu de 2006 a 2016. Não tenho perguntas. Ou não disse Tem nada? pergunta sim, peraí, deixa eu intermediar. A Natália quer fazer a pergunta dela pelo microfone, então vou passar a palavra. Queria agradecer a sua resposta, porque eu estou respondendo, eu recebendo as perguntas no meu privado, os alunos estão enviando, então eu vou estar intermediando, e algumas já estavam respondidas na fala que a senhora acabou de fazer. Então, eu vou passar a palavra para a Natália fazer a pergunta, aí a senhora responde, e no retorno eu vou fazer outras perguntas que eu recebi no privado para intermediar. Natália. Perfeito. Natália, olá. Boa tarde, doutora Amélia, tudo bem? Olá, tudo Que bem. prazer ouvir a senhora, muito bom, um privilégio. Na verdade, também assim, é um privilégio tê-la. Eu gostaria de uma opinião e de fazer uma pergunta, acredito que simples, e espero que no contexto da explanação da senhora. No artigo, a senhora menciona ali que há uma falta de política institucional de gestão de desenvolvimento de recursos humanos, ou uma fraco, né? E tem um desajuste organizacional das alfândegas e tudo mais. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora. Em um caso hipotético que isso não existisse, que as coisas se regulassem e tudo mais. Por conta desses desajustes, dessa falta de organização, a senhora acha que teria um reflexo para a população? Porque a senhora explicou muito bem que existe ali uma perca econômica por causa desse contrabando, mas por essa falta, sei lá, de gestão, de governo, a senhora acha que se não existisse isso, teria uma influência positiva para a população? E, completando, aí com uma pergunta que acho que foge um pouco de opinião, não sei se a senhora entrou nesse aspecto,
Mas eu gostaria de saber se esse contrabando, e também como foi citado no artigo da senhora, né, que tem ali algumas redes criminosas fortes, essas redes criminosas, elas são compostas, em sua maioria, por moçambicanos, ou também tem a influência de imigrantes que vão a Moçambique para ter essa força e fazer esse contrabando mais forte. Que assim, eu sou uma leiga total nesse aspecto, eu estou começando a aprender com a senhora. Então, eu tenho essa impressão muito ignorante de que Moçambique tem uma economia pobre. E eu fico pensando se essas redes criminosas, elas são feitas por moçambicanos ou se países mais ricos percebem a força que Moçambique tem e vão para esse território para começar a fazer o contrabando e tirar lucro disso. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre essa organização, se teria um reflexo positivo para a população e se existe essa imigração e essas redes criminosas fortes por conta de uma imigração. Uhum. Natália, consegue ver este slide que eu lancei aí? Consegue ver? Se olhar do lado esquerdo, onde eu indico conclusões, número 7, eu digo perdas econômicas. Digo perdas econômicas. Rácio fiscal, 20,3. Contrabando em termos do orçamento de Estado, 43,2. Contrabando em termos de PIB, 12,6. Atualmente, o déficit do orçamento de Moçambique é 40%. O déficit do orçamento de Moçambique é 40%, 30% a 40%. Se não tivéssemos contrabando, minha querida, esses 43%, todos eles estariam a alimentar os moçambicanos. Estaria tudo bem. Quem faz contrabando? São estes. Falo aqui em termos de países. O meu estudo orientou-se para países. África do Sul, Malawi, Zimbábue, Zâmbia. São os nossos parceiros comerciais. Agora, quem está a fazer a importação, isso eu não sei. É um importador. Mas esse importador é sul-africano. Esse exportador é sul-africano. Temos aqui a Europa. A Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, o Reino Unido. São os grandes sicários econômicos. Roubam muito de Moçambique. Temos aqui nas importações a China, a Índia, Malásia, Paquistão e Tailândia. São alguns exemplos. Agora, como é que ocorre lá dentro? Como eu dizia no princípio, eu falava dos riscos aduaneiros. Lembra-se quando eu falava dos riscos? E um dos riscos é o próprio pessoal aduaneiro, que pode ser corrompido. E ao ser corrompido, ele vai facilitar uma transação que deveria trazer receitas para o Estado. Então, na verdade, os importadores e os exportadores são estrangeiros, mas eles podem conseguir facilitações dentro do modelo da organização interna aduaneira. Percebeu? Consegui esclarecer a sua dúvida? Com certeza, doutora. Com certeza eu também preciso me aprofundar mais, né? Isso tudo é muito novo para mim, é bem complexo, o estudo da senhora é bem complexo, mas eu agradeço muito, eu consegui perceber melhor os gráficos que a senhora trouxe, que eu não havia entendido muito bem de início. Muito obrigada.
Perfeito, Natália. Professora, obrigada. Eu vou seguir com as perguntas. O Paulo César, ele me perguntou no privado e colocou assim que ele vê muita semelhança, né, com a sua fala, com a região onde ele mora, que é aqui em Foz do Iguaçu, mesmo com as fronteiras fechadas. E ele está falando nesse contexto dessas cidades fronteiriças, né? Mesmo as fronteiras fechadas pela pandemia. Ele coloca que o contrabando não parou, ou seja, com tudo fechado, lacrado, o trânsito da mercadoria ilegal continuou. Será que não seria uma situação onde poderia se pensar em facilitar a legalização das mercadorias com taxas mais baratas e processos mais simples do que intensificar a fiscalização e a punição? A pergunta dele nesse contexto do contrabando. Dentro da sua perspectiva, claro, com a experiência em Moçambique, porque ele vê muita similitude, né, no que você apresentou com a nossa região aqui. Uma pergunta muitíssimo interessante. Eu vou ver se consigo responder aqui a essa pergunta. Quando nós fizemos o trabalho de campo, não sei se Paulo consegue ver o slide que projetei. Sim, estamos vendo. Perfeito. E eu fiz entrevistas a 181 pequenos importadores. Desses 181, 58,6 respondeu que eram causas de contrabando. Burocracia no processo de desembaraço, 18,2. Extorsão pelas alfândegas, 42,5. Taxas aduaneiras, 6%. Eu olhei ali, Paulo, e eu disse, eu não vou perder tempo a estudar as taxas aduaneiras porque os meus inquiridos acham que não são um problema. Só apenas 6% indicou que se eu baixar as taxas, o contrabando vai deixar de existir. Então, não é significativo este valor. Mas o da corrupção, sim, é significativo. Então, o que significa que Moçambique deve implementar políticas anticorrupção. 18,2% indicou que há burocracia no processo de desembaraço que provavelmente está associado à corrupção. Às vezes fazemos dificuldades para garantir que nós possamos receber alguma coisa. Então, juntando a burocracia à extorsão, nós estamos aí com cerca de 60% de respondentes a indicarem que o problema da corrupção é que é a maior causa do contrabando em Moçambique. Então, não são taxas aduaneiras. É a conclusão do meu estudo. No modelo de Chaudhry que eu havia escolhido, doutor Paulo, a minha intenção, e ele me facilitava isso, era desenhar políticas, porque ele dá-me espaço de estabelecer a taxa ideal para que o contrabando seja zero. Mas quando eu concluí que as taxas aduaneiras não eram um problema, eu disse, então, por que eu vou mexer nas taxas? Se eles só vão baixar a capacidade de arrecadação de receitas e não vão resolver o problema. O problema está na corrupção. E eu respondi com base nos resultados da minha tese. Mas tem sido discutido em muitas economias que taxas elevadas são a causa do contrabando ou da evasão ao fisco. É muito discutível. Eu não fiz um estudo, teria que falar com base no achômetro. Eu não gosto de falar com base no achômetro, mas penso que há países, não trouxe aqui a tabela, ao nível da região, que têm imposto sobre o valor acrescentado, o dobro de que Moçambique implementa,
no comércio externo e tem menores níveis de contrabando. O Zimbábue, que é nosso vizinho, quando nós fizemos os cálculos do contrabando entre Moçambique e o Zimbábue, verificamos que o contrabando para Zimbábue é menor. Mas as taxas aduaneiras são semelhantes. A África do Sul tem taxas similares a Moçambique, mas tem menores níveis de contrabando, tem maiores capacidades de controle. Portanto, o controle. A fiscalização é importante, mas é importante, sobretudo, a mudança de mentalidade, digo aqui. Nós temos a cultura de corromper. É preciso reverter este cenário. É necessário que as coisas comecem a ser trabalhadas através da transformação da mente. As medidas devem ser feitas de forma holística. Se eu apenas baixar a taxa aduaneira, não melhorar o controle aduaneiro, o contrabando vai continuar. Ele vai dizer, por que eu tenho que pagar 1% se eu posso pagar 0%? Então, ele paga 0%. Então, tem que se fazer uma combinação de medidas holísticas, integradas. Eu falava aqui da assimetria. A assimetria cria porosidade e a porosidade cria fragilidade aduaneira. Portanto, levanto aqui algumas questões que podem ajudar, mas eu não discordo da posição que foi colocada pelo Paulo, mas o meu estudo não provou isso. Amélia, muito obrigada. Acho que pegando o gancho da sua resposta, a Juliane colocou uma pergunta nesse sentido. Se poderíamos dizer que o contrabando em Moçambique se tornou um meio, mesmo que ilícito, de mercado, de comércio para a população, de manter esse comércio, né? E quais as políticas públicas que o governo de Moçambique tem implementado para diminuir o contrabando e possibilitar aos nativos o comércio de forma lícita? Eu acho incrível que você tem gráfico para todas as respostas, Amélia, incrível. Juliana, se observar aqui este diapositivo, está ali a dicotomia do contrabando como um evento social. É aceite o contrabando como solução da população para a sua subsistência. E ele não vê problema nisto. E é problema para o Estado aparecer e dizer que você não pode vender esses produtos, morre lá a fome. Então, na verdade, como um evento social, as políticas que devem ser aplicadas são políticas de incrementar o nível de emprego. A população tem que ter acesso ao emprego, tem que ter oportunidades de emprego. Se ela não tem oportunidades de emprego, ele tem que ter um escape. E esse escape é o comércio ilegal. Há um aspecto que eu não tinha feito referência, que eu chamei na minha tese de quase contrabando. Quase contrabando é uma franquia que é dada à população circunvizinha da fronteira para poder fazer negócio no outro país para o consumo. Essa franquia é de, eu não sei quanto é que é isto em termos de reais. How much in terms of dollars? 2.5. In terms of dollars. 12.5. Meds. Não sei o que isso significa em termos de reais, mas é mais ou menos em termos de dólares, 12 mil.
100 dólares. Estou a tentar fazer aqui os cálculos. São 10 dólares. Não é? Quanto? Professor Seda, quer falar? Eu vi que você ligou o microfone. Bom, então, o professor Seda quer falar? Sim, professor Seda, pode falar? Professor Seda quer falar? Então, antes que eu me perdesse, ele depois pode falar. Eu estava a explicar o conceito de quase contrabando. Em Moçambique, nós temos uma franquia, em termos de meticais, são cerca de 12 mil meticais, 12,5 mil meticais. Com 12,5 mil meticais em Moçambique, eu posso adquirir um conjunto de mercadorias que posso colocar no mercado. Em países, na região norte de Moçambique, é a região onde as assimetrias em termos de pobreza são mais agudas. A população, se tem acesso a 12 mil meticais, no lugar dele comprar mercadoria para o consumo, ele compra mercadoria para a venda. E ele não paga direitos. E como ele não paga direitos, e na verdade ele tem direito a comprar mercadorias naquele valor, mas para o consumo, nós chamamos na nossa tese quase contrabando. Porque é uma ilusão fiscal, é uma ilusão fiscal. Ele usou a lei para ter um benefício ilegal. Então, nós temos muitos casos de quase contrabando, mesmo naquela região de subsistência. Então, em termos de políticas, o que está sendo feito em termos de políticas para o combate ao contrabando? Nós temos introduzida em 2011 a janela única eletrônica, que reduz a intervenção humana no processo de desembaraço, e ao reduzir a intervenção humana, permite que efetivamente haja maior eficiência. Reduz o tempo de desembaraço, que é um dos maiores desafios que nós temos. Se o desembaraço vai levar 2 meses, eu vou preferir pagar para a minha mercadoria sair hoje. Então, nós conseguimos que, através da janela única eletrônica, o tempo de desembaraço passasse de cerca de 1 a 2 meses para menos de 12 horas. Hoje, pode-se fazer um desembaraço em 1 hora. Então, já não é problema o tempo. Mas também nós aplicamos medidas específicas para mercadorias de risco. Nós temos grandes perdas de mercadorias como combustível. Então, para o combustível, nós avançamos com a marcação de combustíveis. Reduziu o contrabando para níveis mínimos. Nós vimos ali, naquele mapa que eu mostrei, níveis grandes de contrabando de bebidas alcoólicas e tabaco. Nós selamos as bebidas alcoólicas e tabaco. Isto levou à redução dos níveis de contrabando. Agora, nós introduzimos uma nova medida, que é a selagem de toda a carga em trânsito, para resolver o problema dos 10% do contrabando no trânsito. É uma medida recente que já está a dar alguns resultados. Em termos de gestão de recursos humanos, nós fizemos recrutamento de 1000 novos funcionários
em 2021, que neste momento estão em processo de integração, exatamente para revertermos aquele cenário regional, para que tenhamos maior força de trabalho nas regiões centro e norte, que são as zonas de produção, e reduzir maior afluxo de força de trabalho nas regiões de serviços, para permitir que haja uma transformação econômica de Moçambique. A outra estratégia, que Paulo não concordou comigo, é a fiscalização. Nós reforçamos a área de fiscalização aduaneira e tributária. Neste momento, nós temos cerca de 200 viaturas para fiscalização ao nível de todo o território. Nós temos cerca de 500 funcionários afetos em todo o território. Inicialmente, nós tínhamos cerca de 80 funcionários para fazer a fiscalização. Criamos núcleos de fiscalização em todo o território. A perspectiva é que tenhamos maior concentração na fiscalização das nossas fronteiras, da mercadoria em circulação, de modo a reduzir o contrabando. Para além disto, há medidas administrativas, não é? Anticorrupção. Nós trabalhamos junto com o Gabinete de Combate à Corrupção. Temos casos de processos crime, quando são identificados e flagrados em irregularidades fiscais, quer funcionários, quer agentes econômicos. Portanto, é uma combinação de medidas, Juliana, que nós temos implementado. Mas ainda assim... Não, a gente ainda não. Da sua cara. Mas tem aí uma coisa como um micro. Agora sim, Seda, bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu fiquei um bocadinho fora da comunicação. Devia ter aqui problema de rede, mas o que a professora Amélia apresentou realmente faz jus ao que este artigo que nós juntos preparamos reflete. Então, um aspecto que eu gostaria de comentar está relacionado com a pergunta sobre políticas do contrabando. É preciso perceber que Moçambique, em função da sua localização geográfica na África Austral, continuará sempre a sofrer pressão, não é? A sofrer pressão porque, por um lado, é um país que é um importador líquido sempre de mercadorias e produtos vindos de outros países fora da África também, como países da região da SADC. E, por outro lado, sofre pressão pelo facto de os países que se encontram no Interland continuarão sempre a usar Moçambique como um ponto de escoamento das suas mercadorias, tanto de importação assim como de exportação. Então, isto tudo confere alguma vulnerabilidade a Moçambique para, mesmo que não haja interesse em haver contrabando, esse fluxo sempre vai trazer a possibilidade de haver contrabando, tanto do ponto de vista dos funcionários que lidam que estão na área aduaneira, assim também como os comerciantes, quer aqueles que são intermediários para o trânsito, assim como aqueles que são importadores definitivos. Portanto, a localização geográfica de Moçambique já confere um problema natural do país para o contrabando. Portanto, as políticas, mesmo que sejam tão afinadas, este problema sempre vai estar com Moçambique. E o outro aspecto não muito significativo é relacionado com o quase contrabando. E isso pode-se ver do ponto de vista do contexto histórico que Moçambique e outros países da África estiveram por causa da colonização. A separação que as comunidades das regiões fronteiriças tiveram através do traçado colonial, elas não reconhecem oficialmente a fronteira do Estado. A fronteira do Estado existe para o Estado, mas para essas comunidades essa fronteira não existe, porque o mais importante é eu sair daqui, ir trocar, se calhar, algum excedente de mercadoria
para eu poder obter outro tipo de bem que eu preciso para a minha alimentação, para a minha família no dia seguinte ou um outro dia. Então, o conceito de quase contrabando, eu penso que é uma boa alternativa para o diferenciar com o contrabando que é definido em termos doutrinários e de outras abordagens teóricas. Mas este de quase contrabando sempre vai acompanhar Moçambique devido aos traços históricos. Não pode haver nenhuma política a nível mundial que realmente possa ser considerada que esta é a política correta para podermos lidar com o contrabando. As reformas que a professora Amélia fez referência, a JUE, e também, por exemplo, recentemente, a inauguração da Brigada de Controle de Mercadoria em Trânsito e Rastreio de Mercadoria em Trânsito, a Unidade de Selagem Eletrônica e Rastreio de Mercadoria em Trânsito, apenas é uma medida que visa responder um determinado problema. Mas por causa da pressão que eu fiz referência no início sobre a importação e também do trânsito, Moçambique terá que se adaptar a outras eventualidades que vão surgir, porque essas pessoas sempre vão querer contornar, né, essas medidas para poder evidenciar o contrabando de mercadorias, quer a nível do trânsito, assim também como a nível das importações definitivas para o nosso país. Portanto, de uma maneira geral, é importante que os riscos fiscais que este artigo aborda sejam um ponto de partida de uma reflexão mais ampla para outros aspectos que são chamados aqui, como é o caso do último, um dos slides que fala do contrabando como uma dicotomia. Como um evento social, aí já sabemos, como um evento social vai abranger também as regiões fronteiriças onde temos o quase contrabando, não é? Ligadas pelos laços de parentesco essas comunidades. Vejam só que também surge como alternativa do rendimento formal. Temos, por exemplo, o comércio informal transfronteiriço, que neste período de pandemia teve um grande impacto devido à pandemia, porque esse setor de comercialização, que vive maioritariamente do comércio informal, não tem a capacidade de estoque. E não tendo a capacidade de estoque, quer viver diariamente do comércio informal. Então, é como se estivéssemos também a falar do quase contrabando. Portanto, os riscos aduaneiros abordados, fiscais abordados neste artigo, são apenas um pontapé de saída de reflexão de como que o contrabando pode ser integrado em políticas macroeconômicas de maior impacto, não para hoje, mas sim para o futuro. Portanto, de forma geral, são esses comentários que eu gostaria de deixar para este artigo que eu participo juntamente com a professora Amélia. Muito obrigado. Obrigada, professor Seda. Eu acredito que a gente não tem perguntas, então eu vou fazer uma fala de encerramento e depois eu passo a palavra novamente para a professora Amélia e para o professor Seda para as considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da professora Amélia. Para a gente do Lafronte é uma super honra de recebê-la aqui, de escutá-la, de o pessoal debater e tirar todas as dúvidas. É o professor Seda também, que apareceu e nos deu a oportunidade de escutá-lo. É sempre importante esse debate. Agradecer aos alunos. A gente teve um público recorde no Zoom, porque geralmente esse vídeo vai para o YouTube, então o alcance é muito maior depois, mas agora a gente teve uma sala com 60 pessoas participando, então eu fico muito contente. Comunico vocês para vocês acompanharem os movimentos do Lafronte no blog, também acompanhar os movimentos no Facebook, que a gente sempre está postando as nossas informações no Facebook do Lafronte, no Instagram do Lafronte, avisá-los também que já temos o nosso segundo seminário virtual de 2021 com a professora Rosário Brochado, que vai falar sobre a desafiliação e reafiliação educativa de los estudiantes del território de la frontera de Uruguai e Brasil, Rivera e Santana de Livramento, um estudo de caso planes 2019 e 2012 de Extraed de CES, que vai ser no dia 29 de abril, às 16 horas também. Então, conto com a presença de vocês. Professora Amélia, professor Seda,
Muito, muito obrigado pela oportunidade de escutá-los, alunos, né, que estão aqui de várias faculdades da região e pesquisadores. Agradeço as perguntas, o debate. O link já foi disponibilizado para o formulário de presença, que será disponibilizada a declaração até semana que vem nos vossos e-mails. Professora, passo a palavra para você e depois para o professor Seda para as finalizações. Bom, eu não deixaria de agradecer a minha orientadora. Não consegui vê-la aí. A professora Letícia foi uma grande mentora para mim. E eu queria encorajar a ela a continuar na linha da pesquisa e investigação. E nós já fizemos este laço conjunto de que temos que escrever alguma coisa junto. Eu não sei o que dizer a Manuela. A Manuela foi uma paixão à primeira vista. Eu vi-lhe a primeira vez que falava, trazia um lencinho na cabeça. Eu disse, mas que menina tão bonita, tão inteligente ao mesmo tempo. Como é que ela consegue controlar tanta gente com aquela humildade, simpatia? E eu fiquei muito emocionada. Deixa-me devagar um pouco. O povo brasileiro é um povo muito bonito, é um povo muito alegre, é um povo de caráter muito contagiante. Naquele primeiro webinar eu saí com uma emoção tal que eu dizia à professora, eu quero escrever amanhã. Não, calma, Amélia. Muito obrigada, Manuela, por ser a mulher que é, por ser mulher tão versátil, tão comunicativa, tão inteligente, ao mesmo tempo que sabe fazer a ligação entre diferentes culturas, valores, princípios, de forma muito horizontal. Eu agradeço muito, Manuela, por essa oportunidade, pela oportunidade que me deu de poder falar nesta nobre plataforma. Agradeço também a todos os que acompanharam a nossa interação. Sabem que pesquisas, estudos nunca são produtos acabados, são sempre avanços que são feitos com base em pressupostos que são previamente definidos. Poderemos trazer outras abordagens ao longo do tempo que provem coisas diferentes destas que procuramos aqui hoje apresentar. Mas que nós estamos sempre abertos para vender Moçambique. Não existe uma forma melhor de vender o nosso país se não discutir sobre ele. E assim as pessoas passam a saber mais. Agradeço a todos, o meu chico coração. Estou aqui sempre disponível, sempre que queiram. Temos problema dos fusos horários, nós já estamos aí para as 23, mas passou tão rápido que nem nos apercebemos. Muito obrigada. Obrigada, professora Amélia. Vou passar a palavra ao professor Seda também para fazer as considerações finais. Professor? Bom, muito obrigado. A Natália, penso que consigo ver que é a Natália, sim. Olha, como tive algumas interrupções, mas Manuela, gostaria de... é Manuela. Muito bem, obrigado pela correção. É Manuela, sim. Muito obrigado pela presença, pelo convite. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à professora Amélia, que convidou-me, não só para fazer parte desta apresentação, mas também para fazer parte da coautoria num artigo que já agora é transformado da tese que ela defendeu em 2020, e agradecer a presença dos estudantes aí. Olha, as questões sobre fronteiras, sobretudo no contexto africano, abrem possibilidade de um debate
vasto, não é? Nós apenas estamos a falar do contrabando, mas também podemos abordar a fronteira do ponto de vista de segurança. Acho que já tem acompanhado a questão que acontece no norte de Moçambique, Cabo Delgado, os ataques. Também podemos abordar esse ataque do ponto de vista de segurança e olhar como é que as fronteiras jogam um papel sobre a defesa ou da soberania dos Estados. Mas neste momento estamos a falar da soberania econômica, porque se há maior contrabando, Moçambique nunca vai conseguir ser um país superavitário, que é importante. Aliás, o debate também é a possibilidade, sobretudo, provou-se com a Covid-19, que o consenso de Washington está sendo colocado em causa. Há agora o debate que mostra que os países devem ser mais autônomos do ponto de vista de tributação interna, porque em tempos de crise ninguém pode olhar para o vizinho. Então, o país tem de ser autossuficiente para financiar as suas despesas que cada dia que passam, em função do aumento da população, essas despesas também vão aumentar. Portanto, o contrabando vai aparecer aqui como um dos aspectos que vai contrabalançar ou que vai cortar o interesse do Estado em ser superavitário. Portanto, são essas considerações finais que gostaria de deixar, que o debate sobre o contrabando não pode terminar e está ligado também às fronteiras, para além dos aspectos técnicos que a professora Amélia mostra aqui na tese, sobretudo os riscos fiscais. Portanto, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite da professora Amélia, tanto na coautoria, assim também na presença neste debate, nesta noite, cá, ali ainda é tarde. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela presença. Então, muito obrigada a todas e todos. Dou por encerrado o nosso primeiro encontro virtual de 2021 do Lafronte. Deixo já o convite para dia 29, também às 16 horas, um novo debate sobre temas que estão interligados ao nosso Laboratório de Fronteiras. Boa tarde a todos.